Pastor. Estou aqui com a realizadora do documentário Mulheres, Terra, Revolução, Rita Calvário. Bem-vinda, Rita. Este é um dos filmes que vai abrir a edição deste ano do Festival Olhares do Mediterrâneo. Este é um festival que celebra o cinema feito por mulheres, com um foco nesta zona geográfica, e vai acontecer entre os dias 28 de outubro e 6 de novembro em várias salas de Lisboa. Este ano o Olhares do Mediterrâneo tem como mote semear resistência, cultivar utopias. E eu achei curioso porque o Mulheres, Terra, Revolução é um filme sobre trabalhadoras agrícolas portuguesas e o seu papel na Revolução de 25 de Abril de 74, o que não podia ser um melhor representante deste tema. E então a minha primeira pergunta é se foi coincidência ou se realmente o festival se inspirou no filme para chegar a este mote ou vice-versa. Bom dia, antes de mais. Olha, não sei muito bem se o festival se inspirou um pouco nos filmes que foi recebendo, certamente não apenas neste documentário. O que posso dizer é que eu e a Cecília Honório, quando decidimos avançar com a realização deste documentário, que é baseado em entrevistas com mulheres rurais, trabalhadoras agrícolas à época e algumas também ativistas de movimentos de agricultores no norte do país, da zona da agricultura familiar, para perceber realmente o papel e a importância das mulheres no processo revolucionário nos campos. Ou seja, no período da reforma agrária e no período de todas as mobilizações durante o PREC. Não foi uma coincidência termos feito este documentário. Como sabemos, 2024 marcou os 50 anos do 25 de Abril e 2025 marca os 50 anos do PREC e, sobretudo, da reforma agrária. E, portanto, isso foi muito inspirador para desenvolvermos este trabalho. E evidentemente ficamos também muito contentes que se alinhe tão bem com aquilo que é a temática este ano do festival. Suponho que a temática do festival também se inspire nestas comemorações dos 50 anos da Revolução Portuguesa, do 25 de Abril e também do período revolucionário que se estendeu durante todo o ano de 75. Exatamente, e como mencionou, há aqui um bocadinho de... o festival e o filme acabam por percorrer esta linha paralela, e eu sei que este é um festival que tem uma componente académica muito forte, porque foi um projeto criado por e em parceria com o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, que junta o ISCTE, a nova FCSH, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Minho. Eu sei que a Rita é investigadora integrada de um projeto do ISCTE, do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais da Universidade de Lisboa, e então este filme surge nesse âmbito de um projeto de investigação, certo? Que a Rita está... No âmbito das minhas atividades como investigadora, eu neste momento tenho um projeto que estou a desenvolver sobre as mulheres rurais e as desigualdades de género na agricultura em Portugal, com várias vertentes. Evidentemente, este projeto alinha-se numa perspectiva mais histórica, mais de longo prazo, porque permite-nos também entender a realidade de hoje. Mas em boa verdade surge muito de uma forma informal, evidentemente, eu sou investigadora, portanto é um pouco aquilo que faço, mas surgiu muito de conversações com a Cecília, que é historiadora, sobretudo da história das ideias, sobre a história das mulheres durante a Primeira República, também na resistência ao fascismo e na democracia. E foi um pouco em conversações entre nós que alinhámos, digamos assim, interesses e motivações e decidimos partir para este trabalho. Por exemplo, é um documentário, foi um estudo que conduzimos sem financiamento. Portanto, não está associado a um projeto de investigação específico, alinha-se, digamos assim, naquilo que são as minhas atividades de investigação e naquilo que são os interesses meus e da Cecília sobre esta temática. E falou que realmente sente-se no filme alguns ecos para o presente. Ainda é um filme que, apesar de falar sobre acontecimentos da década de 50 até a década de 70,
que tem várias coisas que se refletem o presente e o momento em que vivemos neste momento. Por exemplo, as condições precárias das trabalhadoras agrícolas, a desigualdade de género, a desigualdade salarial, a desvalorização do trabalho doméstico, por exemplo, a violência contra as mulheres e também o crescimento das ideologias de extrema-direita. E então, a Rita já falou de que sentiram que este tema também poderia ter uma relação forte com o presente, mas esse sentimento foi algo que surgiu durante a realização? Era uma ideia que vocês já tinham antes de começarem a realizar o filme, ou foi depois com o contacto, depois com o filme já editado e finalizado? Olha, eu julgo que com um pouco todas essas opções. Houve duas motivações centrais para fazermos este estudo e que resultou neste documentário. A primeira é dar visibilidade e importância à Revolução de Abril e ao processo revolucionário, naquilo que significou em termos de processo social e de dinâmicas populares. Porque há, evidentemente, comemorações, mas por vezes é um pouco as narrativas mais dominantes colocam o 25 de Abril um pouco como uma exceção, como um período extraordinário, excepcional, mas que marcou de alguma maneira uma ruptura com o passado, mas que não teve continuidade no presente. E nós quisemos também com este trabalho recentrar e contar realmente aquilo que se passou em termos daquilo que foram as dinâmicas populares, das milhares de pessoas que se envolveram na luta por melhores condições de vida, para poder decidir sobre os destinos das suas vidas, que vinham de contextos de grande precariedade, de grande sofrimento. Nos campos passava-se muita fome, trabalhava-se de sol a sol. Quando uma pessoa adoecia, não tinha acesso à saúde, não havia o Estado Social. Portanto, as pessoas viviam realmente muito mal, com muitas dificuldades, e houve toda uma esperança aberta com o 25 de Abril, mas uma esperança construída pelas mãos das próprias pessoas. E quisemos, este foi o motivo, não é? Contar esta história e perceber que aquilo que temos hoje, e eu que sou de alguma maneira também fruto, não é, da Revolução, nasci em 78, portanto, não é, o acesso à escola, tudo aquilo que me proporcionou hoje também estar aqui é fruto de todo esse processo popular, e também é uma forma de homenagearmos este processo e perceber a sua importância histórica, mas também para o momento presente. O segundo motivo foi dar visibilidade às mulheres, que geralmente é um grupo sempre bastante invisibilizado nos processos históricos e nos processos sociais, e sobretudo as mulheres rurais. Geralmente há uma atenção muito grande nos estudos da Revolução naquilo que foram os processos urbanos, as lutas pela habitação, a autogestão de fábricas e por aí fora, e com pouca atenção ao que se passou no mundo rural, sobretudo do ponto de vista das mulheres. Qual é que foi a participação delas? Que papel é que elas tiveram? Que opinião, que perspectivas é que elas tiveram sobre este processo em que estiveram envolvidas? E foi neste sentido que quisemos dar visibilidade, conhecer a opinião, as perspectivas, aquilo que foram os sonhos também destas mulheres, e contar uma outra história. Porque também a história que se conta, por exemplo, da reforma agrária, não existindo nenhum estudo muito específico sobre o papel das mulheres, mas elas, quando aparecem sempre como aquelas que não estiveram, que não ganharam nada com o processo. Não é? Conta-se que elas mantiveram o mesmo tipo de trabalhos precários, continuaram a ganhar menos que os homens, a fazer as tarefas domésticas, e, portanto, é sempre um discurso de perda, não é? De mulheres vítimas, subalternizadas, que nunca tiveram voz. E nós quisemos resgatar o outro lado da história, que é falar com elas, perguntar-lhes como é que elas viveram este processo. E o documentário fala sobre isso. E eu julgo que é inegável, e quem vir o documentário percebe o que é que foi a Revolução e o que é que foi este processo de reforma agrária, de tomar, não é, este controle sobre as suas próprias vidas,
o que é que isto significou para estas mulheres e permite-nos também perceber que realmente, apesar dos ganhos não terem sido, quer dizer, plenos, não é? Não se atingiu a igualdade de género, ainda hoje enfrentamos não é, situações de igualdade de género, mas foi realmente um momento e foi um processo que permitiu muitos ganhos em termos de participação no espaço público, serem ouvidas, não é? Ganharem um lugar de serem olhadas como gente, ou seja, há aqui um conjunto de ganhos também materiais, não é? De poder ter tempo, não é? Férias, ter direito a tempo para também poder ter outras, digamos assim, outras perspectivas na vida. E, portanto, o documentário tenta, no fundo, também trazer estas vozes, dar visibilidade, e por isso é que quisemos, quando fomos falar com as mulheres e fizemos as entrevistas, foi muito claro para nós que queríamos transformar isto num filme, num documentário, e trazer a imagem delas, a voz delas, e dar esta visibilidade e perceber realmente aquilo, como é que foi o 25 para elas, como é que elas o viveram, como é que elas o fizeram e o que é que retiraram desse processo. Pois, exatamente. O filme é um conjunto de entrevistas com algumas imagens de arquivo, mas realmente vive muito do testemunho destas mulheres. Algumas são trabalhadoras e membros de cooperativas, outras são jornalistas, historiadoras e também, se não me engano, pessoas que estão envolvidas na política. Eu ia perguntar como é que chegaram a este elenco de mulheres e entrevistadas, e se sentiram uma abertura para falar, se elas tinham vontade de contar a sua história, ou se sentiam também um bocadinho acanhadas ainda porque lá está, são pessoas que a história acabou por apagar um bocadinho, que naquele momento também não tinham tanta voz como se calhar outros atores do 25 de Abril, e de repente viram um microfone e viram a câmara para elas, e como é que elas se sentiram nessa posição? Em boa verdade, foi bastante fácil. As mulheres com quem entramos em contato tinham muita vontade de falar, muita vontade de se expressar. O que não foi fácil foi, por vezes, chegar até elas. Portanto, alguns contactos pessoais, de locais que conhecemos, e fomos falando com uma outra pessoa, e outros contactos foram surgindo. Por vezes contatámos juntas de freguesia, ou câmaras municipais, ou centros de dia, casas do povo, e conseguimos realmente ter esses contactos e essa abertura. Mas todas as mulheres com quem falámos, e falo aqui das trabalhadoras agrícolas, todas elas mostraram muita vontade e disponibilidade para falar, porque querem contar a sua história. Primeiro, porque julgam que é uma história que é pouco conhecida. Também alguma vontade de transmitir às gerações mais novas aquilo que foram as suas condições de vida até durante a ditadura, as dificuldades que passaram, e depois aquilo que significou a cooperativa para a vida delas e para a vida das suas famílias. Também de uma percepção de que há um trabalho pouco feito em termos da memória, mesmo das aldeias onde ainda vivem, mesmo dos seus familiares não tão próximos, e sobretudo das pessoas mais jovens, sentindo também que há aqui uma ameaça, não é, do crescimento de forças mais conservadoras, de extrema-direita, que voltam um pouco a ter o mesmo tipo de discurso e de ataques também, não é, todos os direitos que foram conquistados, e elas queriam muito falar daquilo que foi o antes, das dificuldades do trabalho, da fome, da miséria, do não ter sapatos, do ter que trabalhar até à última nas gravidezes. Se alguém fica doente, a miséria e a pobreza é aquilo que sobra. Portanto, sobretudo as mulheres mais velhas, e que passaram, não é, este período antes da Revolução, queriam muito contar esta parte das dificuldades que passaram e um pouco da esperança que foi a cooperativa e a reforma agrária. As mais novas, porque houve mulheres que, digamos assim, o seu primeiro trabalho foi mesmo a cooperativa,
quiseram também contar o bom que foi estar a trabalhar em coletivo, com os pares, e contam também um pouco quando terminou o processo, da desilusão que foi, não é? Das dificuldades. Elas contam mesmo, o melhor tempo da minha vida foi quando eu estive na cooperativa. Não quer dizer que o trabalho não fosse duro, que não houvesse dificuldades, mas foi a partilha coletiva e a toma de decisões coletiva, sentirem que de alguma maneira tinham poder de decisão sobre, não é, as condições de vida que tinham, foi bastante marcante. E nós quisemos também trazer, não é, mulheres de várias regiões com diferentes realidades, porque o território, por exemplo, no Alentejo não era todo igual, havia zonas mais de culturas de regadio onde trabalhavam mais as mulheres, outras onde as culturas de sequeiro as mulheres tinham menos, digamos assim, oportunidades de trabalho, mas quisemos trazer estas várias vozes, também várias idades, desde senhoras de 80 e tal anos, a pessoas ou seja, que na altura tinham 18, 19 anos quando foi a reforma agrária, e queríamos trazer estes vários perfis, mas que realmente acabam por contar uma história que é de dureza durante a ditadura, mas de uma grande esperança e de uma grande melhoria da qualidade de vida destas pessoas que não tinham nada com o processo que se abriu com o 25 de Abril. E são pessoas que têm muitas histórias para contar, e uma das coisas que eu gostei mais no documentário foi realmente a forma como estava estruturado, porque passamos de um foco para uma certa luta de classes entre trabalhadores e patrões, depois na altura da reforma agrária já há um bocadinho mais de força nos trabalhadores, mas as mulheres continuam a sentir-se de certa forma como é que eu ia explicar, de segunda classe perante os homens. Portanto, a partir daí o filme foca-se mais nesta desigualdade de género, e depois dentro desse discurso e desse debate também se fala um bocadinho da liberdade sexual que as mulheres encontram nesta época. E a minha questão era como é que foi organizado o guião do filme e das entrevistas, subsequentemente, e como é que procuraram articular todas estas facetas da Revolução, porque certeza que tinham imenso material quando terminaram a entrevista, e como é que vocês procuraram organizar depois para criar o filme final? Olha, nós quando fizemos as entrevistas tínhamos um guião, um esboço, um guião muito aberto de entrevista, que evidentemente após as primeiras entrevistas se foi afinando, não é? Porque também percebemos aquilo que era as histórias, digamos assim, que estas mulheres queriam contar. Como eu referi, as mais velhas queriam muito contar sobre o passado, também para perceber aquilo que foi a importância, não é, da cooperativa nas suas vidas, e um pouco o que é que aconteceu depois, um pouco um voltar, não é, uma situação de perda, mas ressaltando que que alguns dos ganhos que tinham tido se mantiveram. Portanto, o filme de alguma maneira mantém, digamos assim, esta estrutura, não é, que fomos assumindo, que emergiu destas entrevistas e destas conversas, de ir ao passado, mas contar também o passado, percebendo que as mulheres também estiveram muito presentes nestas lutas dos trabalhadores, nas várias greves, também sofreram a repressão. Isto é feito mais até com alguns recortes de jornais, mas também fizemos esse trabalho de procura de referências à participação das mulheres nas várias lutas nos campos no período da ditadura, e realmente elas participaram bastante, organizaram-se, organizavam piquetes de greve, organizavam os ranchos de trabalho para exigir aumentos salariais ou redução do horário de trabalho. Tiveram uma participação muito importante, por exemplo, em 1962, quando foi a grande greve pelas 8 horas de trabalho, e portanto quisemos também falar não apenas das dificuldades, mas também daquilo que foram as suas lutas, e alguns testemunhos falam também disso, não é? Não viveram as 8 horas, mas têm a recordação da mãe
não é, que passou do medo também que sentiam de ter familiares que podiam ser presos. Nesta altura estas mulheres eram pequeninas, eram crianças, mas têm ainda na sua memória estas recordações e, portanto, quisemos também trazer isto. Depois o período, evidentemente, tanto da Revolução, da cooperativa, da reforma agrária. Quisemos aqui falar de vários pontos, não só daquilo que foram os ganhos de direitos, os ganhos materiais, não é? O passar a ter a horta para cultivar, o passar a ter alimentos na mesa todos os dias, o ter acesso a uma casa, o começar a ter aldeias com eletricidade, com água, com estradas alcatroadas, ter a certeza que se tinha trabalho todos os dias, ter a certeza que se tinha tempo para descansar, ter direito à segurança social. Alguém está doente, alguém está na gravidez, portanto, ou seja, quisemos trazer, digamos assim, esses ganhos, não é? Mais materiais, mais nas condições de vida, mas perceber também os ganhos noutros campos, na participação pública, no ter voz, não é? No poder participar em assembleias, ter voz, ser reconhecida como, não é? Alguém que tem direito de falar e ter uma opinião, mas também perceber, e isto surge das vozes delas, que este foi um processo que não foi automático, não é? A Revolução foi um processo também de luta para as mulheres, para conquistar esses espaços de participação e de tomada de decisão, também de confrontar aquilo que eram as percepções, não é? Em relação do papel da mulher no trabalho doméstico ou na sexualidade. E, portanto, todo o percurso que elas também fizeram de passo a passo, não é? Mediante os seus contextos, as suas condições, de se irem libertando destas várias amarras, coisas tão simples como poder decidir sobre como se querem vestir, como querem ter os cabelos, como o poder ir ao café, portanto, coisas que hoje em dia nos parecem normais, embora esta normalidade, enfim, não é? Quando se legisla sobre o que as mulheres podem ou não vestir, quer dizer, tendo um bastante grande, mas, portanto, estas conquistas, não é? O direito ao seu corpo, o direito a decidir, isto foram conquistas, foram processos, não é? Foram lutas não conhecidas, porque por vezes pouco visíveis, não foram propriamente organizadas, não havia propriamente uma associação de mulheres fazendo, não é, estas lutas, mas foram lutas muitas vezes nos cotidianos e pequenas lutas, não é, na própria cooperativa, que foram abrindo estes espaços. E também temos que saber que, quer dizer, a Revolução, digamos assim, teve um período de vida que, se tivesse sido mais prolongado, possivelmente as conquistas teriam sido mais amplas. Depois também o período de recuo também dificultou, não é? A progressão, digamos assim, deste tipo de questões. Finalmente queria perguntar quais é que são as expectativas para a recepção e para o futuro deste documentário de Mulheres Terra Revolução, se há planos para o levar a outros festivais ou até a escolas, por exemplo. Acho que seria um filme que funcionaria muito bem nesse contexto. Sim, é o nosso plano. Queremos levar a alguns festivais, mas queremos sobretudo levar às terras onde fomos entrevistar estas mulheres, e queremos muito ir a escolas, coletividades e propiciar o visionamento, mas também algum debate. Gostaríamos muito que algumas das mulheres entrevistadas pudessem estar presentes, contar as histórias, e outras também, evidentemente, que nestas zonas rurais existem muitas outras mulheres com muitas histórias para contar, e queremos que o filme possa ser de alguma maneira inspirador, um gatilho para alimentar estas conversas e trazer, não é? Trazer aqui à memória, às conversas, aos debates, ao conhecimento,
aquilo que foi este rico período histórico que marcou tantas pessoas e que é importante que se dê a conhecer, até porque passaram 50 anos, algumas destas pessoas vão ficando com mais idade e é muito importante conhecer, resgatar estes testemunhos, as suas histórias de vida. É bastante importante fazer este trabalho. Esse debate que a Rita mencionou, parte dele vai acontecer no Olhares do Mediterrâneo. A Rita vai estar presente na sessão de abertura dia 28, se não me engano. Às 18 horas com Cecília Honório também. Ok, às 18 horas com a Cecília Honório. Pronto, e quem estiver interessado neste documentário, é um documentário interessantíssimo e que ainda bem que ele existe, porque lá está, dá uma voz e uma visibilidade a pessoas que até agora se calhar não a tinham tido. Muito obrigada, Rita, e quem estiver interessado já sabem, dia 28 de outubro, às 18 horas. É o Museu do Aljube. Obrigada.